E já num clima de brincadeira, até quando você me perguntou qual a temática, Porque temos tanta coisa, né, que dá vontade de falar, né? temos. E daí, aproveitando o dia de hoje, sexta-feira 13, então já entrando nesse clima, a gente brincando e conversando seriamente também sobre medos, superstições, e a gente entender um pouquinho isso, ver quais as luzes que a psicanálise e a psicologia podem trazer para essa matemática tão interessante. Saudações, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Claudete Vata e vou apresentar a minha convidada de hoje, Sônia Maria Franco Domingos Esguarese. Psicóloga formada pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, mestre em educação também pela UEM, com pesquisa na área de aprendizagem e desenvolvimento, foi professora no Departamento de Psicologia da UEM, atuou como psicóloga escolar junto à Secretaria de Educação da Prefeitura do município de Maringá, peraí que eu vou ler rápido, atuou como psicóloga escolar e educacional no Colégio Santa Cruz, em Maringá, onde nós nos conhecemos quando eu tinha 13 anos e desde então a nossa amizade continua firme e forte, graças a Deus. No momento atua como psicoterapeuta em sua clínica no Centro Médico Suzuki, aqui em Maringá, atendendo adolescentes, adultos, casais e família. Realiza ainda orientação profissional e reorientação de carreira. Participa de grupos de estudos ligados à psicanálise e ciências afins e ainda ajuda as amigas num podcast bem legal. Seja muito, muito bem-vinda, Sônia, querida. Obrigada por ter aceito o meu convite. É um prazer ter você aqui comigo. Eu que agradeço, Cláudia, a oportunidade de estar aqui participando. Já ouvi alguns dos podcasts, eu achei muito interessante. Eu falei, eu quero participar dessa brincadeira com a minha amiga Claudete. E já num clima de brincadeira, até quando você me perguntou qual a temática... Porque temos tanta coisa, né, que dá vontade de falar, né? Temos. E daí, aproveitando o dia de hoje, sexta-feira 13, então já entrando nesse clima, a gente brincando e conversando seriamente também sobre medos, superstições, e a gente entender um pouquinho isso, ver... quais as luzes que a psicanálise e a psicologia podem trazer para essa matemática tão interessante. Olha, pessoal, é isso aí. Prestem bastante atenção, porque nós gravamos os podcasts, mas eu preciso falar para vocês que hoje é sexta-feira 13. E quando nós estávamos definindo o tema, veio aquilo. Ei, Clau, o que você acha de falar sobre... superstições e a tal da sexta-feira 13. Aí eu disse para ela, eu preciso te falar que a minha OAB é 13913, que o meu telefone era 1399, que eu quebrei muitos espelhos nessa vida, que eu passo embaixo de escadas, enfim, vamos sim falar sobre o tema. Afinal de contas, por que 13 é o número do azar? E por que isso leva as pessoas a tanto medo? Muitas vezes eu vi, onde era o meu escritório, quando era no térreo, tinham escadas encostadas na marquise, e quando eles encostavam a escada na marquise, eu passava, porque ocupa uma boa parte da escada, da calçada, ou você vai bem na beiradinha, quase na rua, ou você passa embaixo da escada. Como eu não tenho problema nenhum com isso, o medo era a pessoa cair em cima de mim ou a escada cair, né? Quando eu via que não tinha esse risco, sem problema nenhum, nada a ver com a superstição. Todavia, né, vendo você suscitar esse tema, eu pensei, nossa, então para a psicologia... Tem gente que tem esse medo, né? Porque do espelho falaram, nossa, se você quebra um espelho, você tem 7 anos de azar. Bom, acho que no 5º espelho que eu quebrei, eu falei, bom, a minha vida tá inteira comprometida, então larga pra lá. Vida que segue. Sim, eu falei, nem vou ligar para isso. Minha OAB é 13.913, beleza, né? Número lindo. Mas sobre a questão disso, tem pessoas que realmente ficam encanadas, vamos dizer, com isso, e desenvolvem esse medo, porque o medo
é uma palavra assim que vai dar cancha para a gente falar, sei lá, quantas horas, quantos dias sem parar, né, Sônia? Uhum. Então, Cláudia, eu acho importante a gente pensar. Gosto muito da ideia de buscar as raízes de, por exemplo, uma superstição, né? Acho que você já deve ter ouvido aquela história da garota que queria fazer um peixe, assim, que era uma tradição da família, cozinhar aquele peixe assado. E ela foi pedir orientação para a mãe dela. Falou, mãe, eu gostaria de fazer aquele peixe delicioso que você faz. E como que faz? A mãe falou, olha, é muito simples. Você pega o peixe, corta o rabo do peixe, daí você tempera e tal. E ela anotou tudo certinho e falou, mãe, mas por que cortar o rabo do peixe? Aí a mãe falou, sei lá, foi a tua avó que me ensinou, pergunta para ela. E a garota foi até a avó pegar a receita e a avó explicou novamente. Então, você coloca o tempero, corta o rabo do peixe, coloca o sal. Ela falou, vó, mas por que cortar o rabo do peixe? Ela falou, eu não sei, minha filha, eu corto porque minha forma é pequena. Né? Então, ela tinha a forma pequena e tinha que cortar o rabo do peixe. O que isso tem a ver com a nossa conversa hoje, Cláudia? Que muitas coisas a gente acaba reproduzindo e sem saber de onde que veio. Por que isso, por que daquilo? Então, a gente acaba repetindo muitas coisas sem saber. Como essa história do peixe. E muitas superstições vão se formando dessa forma. Até você vê que eu conto essa história, né, nos cursos que eu ministro, porque quando eu comecei a dar aula no ensino superior, eu fui dar aula de METEP. E quando eu estava falando sobre os tipos de conhecimento, e eu ia falar sobre o conhecimento empírico, que é o que acontece com grande parte das pessoas que vêm para o mercado imobiliário. Eles replicam contratos, fazem alguns procedimentos sem saber de onde. Eu digo, isso é um conhecimento empírico. E aí eu conto a história do peixe, mais ou menos parecida, né? Para dizer que você ouviu falar, o conhecimento veio daí. Do quê? De um falar para o outro, né? De boca a boca. E, de repente, uma superstição vem disso. A minha mãe falou que eu não posso, né? Assim, o número 13 dá azar, que eu não posso passar embaixo de uma escada, né? Que eu vou ter azar, é um mau presságio, né? Uma roupa preta, uma cor roxa, né? Que a gente estava conversando. Que incrível, ou branco, né? No Réveillon. Né? Isso. São ideias que vão se reproduzindo e a gente não sabe muito bem por quê. E aí, como o tema era Sexta-feira 13, eu fiquei curiosa e fui pesquisar um pouco e tive algumas surpresas que eu não imaginava. Primeiro que não é consenso, tá? Então, são muitas as possíveis ideias porque o 13 como azar. Uma delas se remete até ao Evangelho. Que foi a única que eu encontrei, que eu fui pesquisar os 12 também. apóstolos, o 13º, então, quando julga, o Judas chega. Então, essa ideia de traição. Então, assim, tem essa ideia. Mas eu fui ler, me parece que muito antes disso, porque anterior ao cristianismo, quando era uma outra forma de espiritualidade que a humanidade ocidental vivia, então havia umas deusas e que eram mulheres, né, que estavam em evidência, que era a crença na época. E, curiosamente, eu falei, não já eram... Sabe aquela ideia do sextou, né? Então, a sexta-feira era o dia que celebrava, então, essas deusas da fertilidade, da vitalidade. Então, a sexta-feira era tido como um dia... Festivo, um dia sagrado. E com o cristianismo, e daí junto disso, a ideia muito mais da racionalidade, muito mais o mundo masculino, então isso foi se tendo a ideia daí das mulheres como bruxas. E olha que interessante, que daí, a hora que eu vi isso, eu falei, será? Inclusive o 13, por que o 13, né? Uma das ideias é de que, olha que curioso, como funciona, né? A menstruação feminina, ela segue, claro, feminina, né? A menstruação, ela segue o ciclo lunar e são 13 luas durante o ano. Eu falei, será? Peguei o celular e fiz as contas. E não é que é? São 13 luas. Então, nós menstruamos 13 vezes ao ano. Então, aquela ideia do feminino...
E é algo num período Ai, de... que machista! Isso é azar do marido nesse período. E olha que curioso, não é? porque daí o fato desse mundo, à medida que vai ficando os homens, né, de forma geral, assumindo o poder, que antes era mais uma sociedade matriarcal, então, à medida que o patriarcado vai avançando, então, tudo aquilo que não é da razão, que é do mistério, e é um grande mistério isso, né? A influência da lua sobre o corpo feminino. Então, isso vai gerando, assim, medo. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Entendi, olha que curioso. Entendi. Então, eu me encantei com essa ideia, dentre tantas outras ligadas à Sexta-feira 13, ou o fato de ser sexta-feira, ou o fato do número 13. Do número 13. Olha só. Então, Que no curioso. final, uma pessoa que, se ela tem, por exemplo, a intenção de se livrar de algum medo, se ela se empenhar um pouquinho numa pesquisa, né, ela consegue uma explicação para o desconhecido, que é o que gera o medo, né? Sim, Meu Deus, que técnico isso, né? Nossa, eu achei assim, muito curioso, porque assim, o medo ele nos protege. O medo é um sentimento muito humano. Né? Então, a pessoa e que fala não é? que ele nos protege. Então, Sim. uma pessoa que fala que não tem medo de nada é uma pessoa desprotegida, né? Uma pessoa que se lança sem tomar os devidos cuidados. Então, o medo ele pode ser um bom companheiro. Eu penso que o medo, nossa, a gente deve conversar com ele, ver o que ele está te sinalizando. Inclusive, assim, um aprendizado importante até para as crianças, que às vezes os pais, né, os adultos, de forma geral, acabam não ensinando muito isso, a tal da educação emocional. Então, você saber o que é medo, quando você está sentindo medo, e que medo é muito natural você sentir. Não é uma coisa para ser escondida, não é uma coisa proibida, é uma coisa, eu diria assim, que pode nortear as nossas ações. Então, é importante a gente conversar com medo. Se a gente está falando da Sexta-feira 13, do medo, fora a Sexta-feira 13, né, tem outras situações que causam o medo. Uhum. Como, por exemplo, a quebrar um espelho. Eu não fiz pesquisa sobre isso. Você fez? Não, mas me ocorreu algumas ideias. Uhum. Você lembra aquela história de que manga... Deixa eu ver. De que manga com leite faz mal? Uhum. Então, há quem diga que é porque leite era algo raro e que na época da manga escravidão, tinha... né? E que daí, assim, uma forma de que as pessoas... Então, às vezes, vem uma informação torcida para que as pessoas não tenham acesso. E eu fiquei pensando, Claudete, hoje em dia é muito acessível o espelho, mas o espelho já foi assim algo muito raro, algo muito caro. Então, às vezes, uma forma de você valorizar, né, o objeto. E a pessoa que vai manusear o espelho, para tomar cuidado, que não fosse negligente, porque se você fala, quebrou, tem outro. Não, é algo raro. Houve esse momento. Eu imagino que passe por aí, talvez, aquelas coisas. Nossa, se quebrar... É um azar. Para quem vai ficar sem o espelho, porque é caro, né? Assim, e para o outro, assim, cuida, porque senão são 7 anos. E o 7 é um número mágico, né? Então, aquela coisa... Sim, aí o 7, sim, né? Mais sagrado, né? É tido como um número, né, do bem, vamos dizer assim, né? Uhum. Bom, aí a gente vai navegando no medo e na superstição, aí nós chegamos naquele exemplo que eu falei para você, né? Então, pessoal, olha só que interessante. A minha mãe está acamada, ela está com dificuldade de se movimentar e estava se aproximando do Dia das Mães. E eu vendo o movimento de todo mundo comprando flores, eu pensei... Minha mãe tem limitação de tudo, né? Então, uma roupa não vai dar, sapato também não, que ela não está caminhando. Então, o que eu vou fazer? Aí eu pensei, então eu vou comprar uma flor. Aí eu vi uma orquídea branca linda. Eu falei, mas se eu colocar essa orquídea em algum lugar com fundo branco, que é da parede, ela não vai ver da cama. Então, eu escolhi uma orquídea, ela não era bem rosa, ela era um rosa para um lilás, vamos dizer assim. E tá. Chegou no Dia das Mães, entrei no elevador, toda bela e formosa, uma comidinha bacana que eu tinha feito para a mãe, um mimo, meus filhos comigo e eu segurando esse vaso. Aí a minha vizinha olhou para mim, né, e disse:
você vê que coisa, né? Antigamente o roxo era de morte, né? Mas eu gosto tanto de roxo, não tem nada a ver, né? E aí não é, assim, querendo ser simpática, eu falei, olha, você sabe que quando eu fui escolher essa orquídea para minha mãe, eu pensei nisso e pensei mesmo, sabe, Sônia? Porque minha mãe é das antigas, né? Então, quando acontecia, infelizmente, um óbito, o ente era velado em casa, na sala. Daí vem a outra superstição que nós vamos conversar daqui a pouco, que é pôr a cama com os pés virados para a porta, né? Porque, na verdade, era assim que era velado, punha o caixão, né? Na sala, na sala, então a porta ali, e o caixão ficava ali com os pés virados para a porta. E aí, as cores que eram utilizadas no caixão e na roupa das pessoas, né? Tanto do decujus quanto dos familiares, parentes e amigos, enfim, eram pretas, né? Em sinal de luto, de respeito. O preto é o luto. Então, eu disse para ela, olha, a intenção foi que minha mãe visse de longe a orquídea. E para que a minha mãe não ficasse se sentindo mal, olha que interessante que, assim, até eu vou querer a sua análise sobre isso, eu disse para ela que se a minha mãe perguntasse, nossa, mas essa orquídea é roxa? E eu diria para ela, não, mãe, a orquídea é rosa. Justamente para não causar nela, sabe, a morte, mesmo porque a situação toda, minha mãe tem 91 anos, né? Então, fica delicado a gente mexer com esse lado emocional, com o psicológico da pessoa, de forma assim, inadvertida, vamos dizer assim. Então, se eu levasse uma rosa branca, ela não conseguiria ver. Se eu levasse... Ficou difícil, né? A situação ao pensar como que minha mãe pensa, porque ela foi criada assim. Obviamente, com o passar do tempo, ela entrou naquele do preto chique, né? O pretinho básico, né? Mas até chegar nesse pretinho básico, preto, uma roupa elegante e chique, passou muito tempo pelo luto. Só se usava preto, né? Em ocasiões de luto, né, Sônia? Nesse caso, é difícil a gente lidar com o medo dos outros, porque eu fiquei sem saber o que falar para minha vizinha. Porque, obviamente, essa fala dela é de alguém que tem medo. Né? Então, acho que ela quis dizer para mim, você não vai dar essa orquídea roxa para sua mãe, né? Não sei se eu entendi mal, não sei, qual que é a sua percepção? Me passou essa ideia também, sabe? Do medo Claudete, dela, né? Sim. O que eu tenho para te dizer dessa história? Que a pessoa que fala de algo, ela revela muito mais do que está dentro dela. Vamos pensar como se fosse um óculos, e o óculos que a gente olha para a vida passa por esse crivo do nosso olhar para as nossas coisas internas também. Então, é interessante isso, que vamos pensar num belo vaso de orquídeas escolhido amorosamente para a mãe, para ser entregue no Dia das Mães. São infinitos olhares possíveis para esse vaso. Então, no comentário dela poderia sair, nossa, que amoroso, que delicado, né? E ela justamente trazer essa ideia de medo e de morte. Então, eu diria que esse medo, o medo da morte, fala muito dos medos pessoais dela também. E você falou uma coisa interessante, que a sua mãe ela vem de uma história, às vezes, de superstições antigas, eu não diria nem superstição, era um costume. Né? E isso é muito cultural. Uma cultura é diferente da outra. Então, há países que no Réveillon tem que usar roupas coloridas. Há noivas, alguns países, algumas culturas, que a noiva usa roupas coloridas no casamento. Não sei se é na Índia, se eu não me engano, o pink é muito usado para os noivos, como uma cor da paixão, uma cor assim da alegria. Então, passa por essa cultura. Entendi. E daí é interessante assim, o quanto que o medo pode ser algo que a gente traz, às vezes, de nossos ancestrais, se for pensar quimicamente até, como exemplo que a gente conversava agora há pouco sobre a questão da barata.
né? Quer contar um pouquinho, Cláudia? Acho que dá para a gente fazer essa então, comparação do cultural e do que nos protege. Sim, exatamente. Olha, pessoal, eu estava falando para a Sônia um pouquinho antes da gente entrar aqui na gravação, a questão da barata, né? Eu falei para ela que eu não gosto de varrer a barata, porque eu penso que a vassoura, ela acaba sendo um elo entre eu e a bendita, e eu não quero estar ligada com ela de forma nenhuma. E aí, o meu caçula, né, que fez psicologia também, ele fala: mãe, a gente precisa estudar essa questão da barata, né? Quando ele também não é muito afeiçoado, a bendita também não. E aí, com o passar do tempo, e a questão do medo, eu pensei, bom, eu consigo entender como é que funciona, eu sou uma pessoa que gosto de estudar, de pesquisar, então eu vou arrumar uma forma de eu me sentir melhor com essa situação, porque senão, como é que vai acontecer? Então, imagina eu trabalhando como corretora de imóveis. Você deve se deparar com algumas cucarachas. Eu já passei por algumas situações, Sônia, assim, e eu fui me policiando, porque eu grito facilmente. Assim, é daqui e para hoje em dia, com celular, é um perigo, né? Nossa Senhora, mas eu ia parar, assim, em vídeos engraçados tranquilamente. Porque, assim, eu grito mesmo, é meu natural. Eu choro muito fácil. E gritar também. Eu levo um susto, eu dou susto nos vizinhos, inclusive. Quando eu levo susto, eu grito, assusto o vizinho, assusto todo mundo. Mas, enfim... E a barata, eu comecei a pensar sobre isso. Por quê? Eu tive, assim, duas situações clássicas no desenvolvimento do meu trabalho. Dentre elas, uma, Sônia, eu fui no imóvel da mãe de um amigo nosso, da época do Santa Cruz, que morava ali na Avenida Curitiba. E entramos, ela foi gentilmente, tinha recém ficado viúva, foi me mostrar, a mim e ao Mário, o apartamento, e nós fomos entrando, e todo mundo olhando. E daí eu fiquei no quarto, olhando a sacada, porque daí dava para a avenida, e eu não percebi que todos tinham saído do quarto. A hora que eu fui sair, eu bati o olho na batente da porta, tinha uma barata esmagada, assim, pá, inteira. Mas não era nova, não. Ela devia estar lá uns 3, 4 meses, que ela já estava meio sequinha. Que interessante, essa já não te oferecia perigo, né? Sônia, então, ela que pensa, né? Ou eu que penso, sei lá. Mas deixa eu te contar, que isso eu vou precisar do seu parecer. Bom, claro. Aí eu fiquei ali, eu falei, se eu grito, ainda bem que eu não gritei, se eu chamo o Mário e falo o que é que tem, ela pode ficar ofendida achando que ela não higieniza a casa dela. E eu fiquei olhando, eu não conseguia sair do quarto, porque eu tinha que passar pela porta e ela estava lá esmagada. Ela não era assim, não, ela era assim, olha. Isso é só antena, que era desse. Pensa numa monstra esmagada ali. Sônia, eu suava frio, eu olhava para a porta, olhava para a sacada, eu falava, gente, eu preciso sair desse quarto. Me conta qual foi o Aí recurso eu falava assim, que você usou. Mário. Cena de sonho, assim, né? Que não consegue soltar a voz. Não. Era para não fazer alarde mesmo. Eu procurei ser discreta. Claro. Daí não teve jeito que ele não via. Daí eu pedi para uma pessoa que estava junto, falei, chama o Mário para mim, por favor. Fala para ele dar um pulinho aqui. Aí o Mário falou, o que você quer? Eu falei, não, eu preciso te mostrar uma coisa. Vem aqui ver uma coisa aqui na sacada que eu estava reparando. Eu precisei arrumar um artifício que fizesse ele entrar no quarto. E a hora que ele entrou, eu levei ele até a sacada para que eu pudesse falar sem que eles ouvissem. Daí eu falei, pelo amor de Deus, tem uma barata ali no batente da porta. Você passa pelo lado da barata, gruda em mim, que eu preciso sair daqui discretamente, pelo amor de Deus. E se você falar alguma coisa, porque eram clientes, né? Eu falei, você vai ver só. Aí ele grudou em mim e saiu. Aí, tá, essa foi uma situação. E ninguém ficou sabendo, ficou muito discreto e tal. E numa outra situação, eu estava trabalhando como perita num processo e precisei entrar no imóvel. E
uma barata na porta. Assim, não tinha nem como eu pular, porque daí ela estava morta, recém-morta. E a barata, pessoal, não sei se vocês sabem, ela se finge de morta, porque você... Eu não, né? Mas alguém vai lá e esmaga a bicha, ela vira de ponta cabeça, fica com a perninha virada para cima. Quando você bobeia, você bate o olho, ela não está mais ali. Eu não sei que fenômeno é esse, que ela se desvira e ressuscita e se manda dali. E aí, eu olhando aquela barata... Naquele dia, Sônia, eu comecei a transpor esses meus medos e arrumar uma forma de eu conviver com isso. Eu falei, olha, fulano, vem aqui, por favor. Olha, desculpa te chamar, mas se é uma barata aqui, você não pode dar um chutão nela para lá? Porque, assim, eu não gosto muito de barata e, para mim, essa barata é fingida, tá? Se você pensa que você matou essa barata, você tá enganado. Se você puder vir aqui, dá um empurrão nela aqui para mim, que eu preciso ir pro outro cômodo. E eu falei naturalmente. Ele veio e falou, beleza. E chutou. Mas eu ainda com o risco, Sônia, porque, infelizmente, tem pessoas assim que sabem qual é o seu medo, né? E aí, já viu. Tudo bem que agora você acabou de publicar, né? Então, mas daí eu vou te falar outra coisa ainda. Como é pro bem do nosso podcast, bem do medo, né? A última, que eu esqueci, eram duas, mas tem mais uma. Você já viu barata albina? Não, isso é inédito. Não, você... Pessoal, digita ali no site de busca barata albina, que eu vi duas, não, 3 na vida, 3. Ela é branca, ela é albina. E aí, meu cunhado, ele dizia assim, cunhada, eu já sei, a hora que você vai vir em casa, que ele não... Hoje ele mora em Maringá, mas ele não morava aqui em Maringá. Ele falava, quando você vem em casa, você vai vir nos visitar, eu já sei antes que você ligue. Porque começa a aparecer barata em casa. E aí, um dia, eu indo embora da casa dele, meu sobrinho pegou uma barata albina, daquelas que eu falei para vocês, desse tamanho, só a antena, segurou pela antena, colocou dentro, que a gente estava indo embora. E aqui, na minha frente, Sônia do céu, eu gritava e chorava ao mesmo tempo, num grau. É uma provocação. Porque, assim, das grandes, o né? medo de quebrar aquela antena e aquela barata albina cair no meu colo. Mas eu gritava, assim, desesperadamente. E aí, eu comecei a fazer um exercício, pensando, igual você falou, a barata está morta, eu sou não sei quantas vezes maior que a barata. Usar da razão para, de alguma forma, controlar esse medo. Então, assim, hoje eu estou muito melhor, né? Eu falo que eu não me conecto com a barata nem com uma vassoura, mas acredito que hoje eu faria isso, assim, com certa tranquilidade, porque eu vi que eu precisava transpor. Isso me fazia mal, porque, assim, não dá, a bichinha tá morta, né? Mesmo, e essa questão do fingimento, não sei se você concorda comigo. Você já viu essa teoria da barata ser fingida? Não, o animal de forma... Assim, tem várias espécies de animais que podem ter essa reação de paralisar como proteção, né? Então, assim como nós, às vezes, paralisamos frente à barata, ela também. Né? Entendi. E conversando um pouco sobre isso, Claudete, me veio a ideia assim, primeiro, esses medos, medo de barata, de cobra, há quem diga que tem a ver com os nossos ancestrais. Então, se você pensar lá nos primeiros hominídeos, né? Que lugar que tem barata? É lugar que tem sujeira, é lugar que tem alguma coisa que já está apodrecendo, que tem lixo. Então, assim, nos conecta, nos liga à situação de doença, à situação de perigo, de morte. Então, assim, aquelas pessoas, né, os primeiros hominídeos aí que não tinham medo de barata e talvez tivessem tido mais contato com elas, possivelmente morreram de alguma doença, alguma coisa. Então, remete, se você for ver na pré-história humana, a situações de perigo, de fato. Então, até te tranquilizando, de certo modo, esse medo de barata te protege de coisas sujas, embora você fale, não, profissionalmente, às vezes a gente precisa entrar em contato com... Não, e com... pensa em lugar que tem barata, é imóvel, né? Assim, imóvel parado, vazio, sim. né? Para alugar, para venda, Claro. Então sempre tem uma outra, né? Então hoje eu consigo passar do lado, chutar ainda é o nível hard, né? Não, mas eu te parabenizo, assim, por essa superação.
Né? Então, daí você fala, Sônia, de onde que vem? Então, penso que tem a ver com Eu essa sei de coisa onde vem. química nossa, Sim. né? Que arrepia, às vezes você se deparar com um bicho assim, ou cobra, ou o que quer que seja. Então, tem esse lado. E também o medo é aprendido, Claudete. Então, às vezes, pessoas da sua convivência, pensa você, criancinha, às vezes, nem dando tanta importância para uma barata, às vezes a pessoa que está com você, um adulto, uma outra criança, pode não falar nada, mas só de apertar a sua mão, sabe? Aquela reação de susto, isso fica gravado corporalmente na gente. Então, a gente, às vezes, responde a coisa que a gente nem imagina de onde possa vir, né? Você sabe que quando meu filho começou a me questionar de onde vinha meu medo, eu comecei a puxar pela memória e falei, deve ter acontecido alguma coisa comigo, né? E, de fato, depois que a hora que eu detectei de onde vinha, ficou muito mais fácil. De onde vinha? Então, de onde? Lembra que antigamente tinha assoalho? Sim, em casa, né? Sim. Então, a casa onde nós morávamos, né? O forro a minha casa era de alvenaria, mas o forro era de madeira, trabalhado bonitinho e tal, mas era de madeira. E o chão era assoalho. E aí meu pai quis colocar sinteco. Então ele falou assim: não entre na sala, porque era um buraco. Né? Onde tinha o assoalho em cima era um buraco, era um vão. Daí ele falou, nós vamos encher de terra e nós vamos sintecar o piso da sala. Então, não entre na sala. Tá bom. E estava até vedado embaixo da porta, né? Aliás, a porta toda estava vedada. E eu não sei por que eu, pequena, inadvertidamente, abri a porta. Na hora que eu abri, tinham muitas baratas mesmo. Aí elas se movimentaram, se assustaram, acredito, né? Com a minha presença, com a luz, enfim. Eu fechei a porta imediatamente, saí correndo. Aí o pai falou, então, era por isso também, né? Para você não abrir a porta. E aí, a hora que eu vi de onde era, eu falei, bom, mas então eu vou ter que trabalhar com isso, né? Assim, para o meu próprio bem, porque como é que vai fazer? Uma hora ou outra, né? Eu vou me deparar com uma situação dessas e eu preciso superar, né, esse medo. Essa situação, Claudete, mais do que a razão, mas é aquela coisa da química do corpo, né? Porque, assim, a razão, vamos pensar, não é exatamente assim, mas assim, a razão que a gente fala está mais ligada à mente e tal, e a emoção é muito ao corpo. Então, quando você fala no medo, o medo não está só no plano das ideias, é algo corporal. Entendi. Então, assim, é adrenalina, é taquicardia, e isso a gente guarda como memória. Então, assim, e é bacana, porque à medida que a gente vai tomando consciência de onde vem, a gente consegue ter algum poder sobre isso. E voltando à história lá do apartamento, não do apartamento que vocês visitaram, eu vejo assim o quanto é importante a gente ter bons parceiros, bons companheiros pela vida. Porque, assim, eu digo que tem vida, tem louça. Todo dia a gente tem desafios para vencer. E o fato de você poder contar com alguém do seu lado na hora do medo, na hora do susto, na hora da tristeza, quer dizer, esse apoio, né? O Mário estando ali junto com você, não fazendo alarde sobre a situação, Sim. mas seguindo junto ali, então a gente vai conseguir, vai tendo uma outra força para superar os medos no e fundo, as histórias, né, da vida da gente. O que você está dizendo, eu acho que até fica de dica aí para vocês que estão assistindo esse podcast, de procurar ajuda mesmo de quem está perto de você, ou ajuda profissional, porque às vezes é um sofrimento que você pode se livrar dele. Né? Então, assim, imagina que eu estou no meu segundo casamento, o Mário estudou com a gente na escola, e logo no começo do nosso namoro apareceu uma barata em casa, né? Nós namorávamos, meus filhos eram pequenos, e eu liguei para ele à noite, eu falei, Mário, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Aí ele falou, você pega um veneno, você tem veneno em casa? Tenho. Então, não desliga o telefone, eu vou ficar junto, e você vai atrás dela, você precisa matar, senão, né? Já que você não gosta da barata, os meninos estão dormindo. E assim eu matei a minha primeira barata. Deixei lá, né, quieta. Né, e olha que interessante, a presença por meio de um telefone. Sim, foi o suficiente. E por meio
Isso que você está falando, Claudete, agora com a pandemia, eu falo que para nós da psicologia está sendo um grande aprendizado. Aham. Porque isso que você me falou, frente a uma situação de um inseto ali, eu tenho ouvido muitas histórias de pessoas assim que sustentaram a vida do outro à distância, a quilômetros de distância. Hoje é possível, de um continente ao outro, você sustentar na voz, o outro saber que está de mãos dadas com você emocionalmente a quilômetros de distância, e superando depressão, superando medo, sofrimentos. Acho que você está falando de uma coisa que parece simples, mas que foi muito profunda. Sim, e assim, você se sentir importante, amado, né? Acolhido, enfim, né? Bom, mas vamos deixar a bichinha monstra para lá e vamos vamos pro azar. Então, é assim, eu percebi, então, essa história da minha OAB ser 13.913, eu percebi que, mesmo aqui em Maringá, existem alguns prédios que o elevador não tem o número 13. Que curioso. Embora seja o 13º pavimento. Aqui em Maringá existe elevador que não tem o número 13. E aí, depois do nosso bate-papo, eu fui fazer pesquisa, né, sobre o Japão, porque eu também não sabia disso. Meu pai era muito ocidentalizado e eu não me lembro quem me disse, olha, o japonês não gosta do número 4. Eu falei, mas por quê? Não, porque o número 4 dá azar. Eu falei, eu achei que o 13 fosse universal, né? Mas não, o número 4 dá azar. E aí, depois do nosso bate-papo, eu só sabia isso que eu vou falar para vocês agora. A contagem dos números, né? Então, 1 é Ichi, Ni, San, Shi. Shi é o número 4 e Shi é a mesma pronúncia, é uma onomatopeia que fala... Não sei que figura de linguagem, que a escrita é diferente, mas a pronúncia é a mesma, de morte. Então, o número 4 não existe. E aí eu fui fazer uma pesquisa, e se vocês também tiverem essa curiosidade de digitar como é que funciona no Japão, também não tem o número 4. Também não tem. Então, por exemplo, apartamentos com final 4 ou o quarto andar inteiro, né? Deus me livre o 404, né? Nossa. Então, não tem. E aí, eu pensei que, como tem essa questão cultural que você está falando, chega num momento em que você nem discute. Porque a pessoa talvez nem tenha o medo, mas é mais pela tradição, pela cultura. Né? Não, eu não quero um apartamento... nem com o começo tendo o número 4, nem no final, nem nada. Então, tá bom. Então, quando eu soube disso, quando eu vou atender alguns clientes, né, orientais, eu já pergunto se tem algum problema com o número 4. Eu prefiro não. Então, tá bom. Então, eu não seleciono nada que Então, tem você está 4. falando, assim, de um conhecimento da cultura do seu cliente para você Porque poder eu percebo, Sônia, que não é o uma medo. situação difícil. Mas assim, a pessoa claro. não tem o medo. Não existe assim o medo, entende? Assim, o medo em si. Ai, Deus me livre, eu vou morar num apartamento 404, vou morrer no dia da mudança. Um exemplo. Não. Eu percebo que ele não tem esse medo, mas que ele carrega essa tradição. Deixa eu te falar outra coisa, então, Claudete. Da maneira que você está colocando, eu estou entendendo assim, que morte é um tema tabu. Né? Sim. Assim como antigamente não podia falar, não dizia câncer, falava doença ruim, porque tinha-se a ideia de que só de falar pudesse atrair. Hoje a gente tem muito mais informação científica e sabe que não é exatamente assim que funciona. Mas a morte ainda é um grande mistério. Sim. Né? E que o ser humano para muito pouco para conversar sobre isso, para se preparar, sabe, para uma boa morte. Eu diria assim, tudo que é humano, de tudo aquilo que é humano, pode ser conversado. E à medida que a gente vai conversando, a gente vai elaborando e passando a ter menos medo, porque o que nos assusta é o desconhecido, é o mistério. Então, olha que curioso, eu fui procurar a palavra superstição, de onde vem.
E uma das raízes diz assim, super significa acima, que nem assim, supervisor, é aquele que olha de cima. Aham. E superstição tem a ver com estar acima. Então, é uma tentativa da gente estar acima do mistério. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, ninguém sabe. Né? Não, vamos pensar na pandemia, né? que estamos passando ainda, né? E que, vamos dizer, não teve ninguém que antes dela tivesse anunciado. Então, assim, porque o futuro é um mistério, é uma ideia. E a superstição, ela entra nesse lugar. Então, assim, eu não conseguindo lidar com o mistério, eu preciso de algo externo. Então, pode ser um amuleto, pode ser... Eu comecei até a dar uma olhada, tem muita superstição. Levantar com o pé direito. Sim. Né? Eu acho que talvez você na imobiliária, então, entrar com o pé direito no imóvel. Que dá né? sorte, né? E é curioso isso, porque... racionalmente, a gente sabe que não é o pé direito que vai te dar sorte, que talvez te dê sorte ali é trabalho, trabalho cuidando da casa, cuidando das pessoas que você ama, que estão naquela casa. Então, e o relacionamento interpessoal é um trabalho árduo também. Sim. Né? Quando você vê alguém florescendo, é como se fosse uma planta, é você cuidando muito, né? Sim. Mas como isso dá muito trabalho, então a gente tem a ideia que se começar o ano usando cor-de-rosa, vai ser feliz no amor, né? A ideia de entrar com o pé direito e dentre outras ideias. Tem uma forma, assim, da pessoa com aquilo que você não consegue lidar, porque nem todo mundo consegue, e de certa forma, acho que nenhum de nós está preparado para lidar com o mistério, aquilo que vem, que a gente não imagina o que seja, né? Então, a superstição entra nesse lugar. Que daí, né, acaba gerando suporte, insegurança, né? Então, assim, eu vou para uma... Né, eu acompanho muito adolescente na orientação profissional, indo para a prova, né, para o vestibular. Um dia usou tal caneta e deu sorte, nossa, só pode... Se acabar a tinta, não tem o que fazer, né? Então, aquela ideia de que o objeto que vai trazer sorte, né? Então, Entendi. tem a ver com essas inseguranças nossas. Você sabe que você estava falando ali sobre ter uma boa morte, né? Eu acredito que tem uma boa morte quem teve uma boa vida. Perfeito. Né? Perfeito. E por ter uma boa vida, vou aproveitar que você está aqui comigo, é minha amiga de muito tempo, para que a gente consiga passar para todo mundo que for assistir esse podcast, que tão importante quanto essas superstições, essa questão de sexta-feira 13, que para mim é tranquilo, por anos, assim, por, sei lá, uns 16, 17 anos, eu só dava aula nas sextas-feiras. Uhum. Então, hoje mudou para terça, né? Pelo EAD. Mas, então, eu dei aula em muita sexta-feira 13. E, assim, tranquilamente. Agora, que o poder da mente assim, infinito, nós já sabemos, né? Uhum. Que nós temos muito poder e muito domínio sobre tudo que nós sentimos, né? Que isso tem reflexo até físico. Uhum. Né? Então, essa sexta-feira, eu vou chamar a Sônia em outra oportunidade, viu, pessoal? Para nós falarmos sobre alguns aspectos da psicologia que eu acredito que sejam bem interessantes em outras situações bem segmentadas, Sônia, porque, assim, quando nós fechamos 2019, eu, como dou aula para o pessoal do mercado imobiliário, eu dizia, olha, gente, nós estamos passando por algumas crises financeiras. No mercado imobiliário se propagam algumas informações que, de repente, alguém que capta fala, peraí, mas está todo mundo ganhando dinheiro, por que eu não?
Porque, na verdade, às vezes está bom para incorporações, às vezes o mercado está mais propício para loteamentos, e assim por diante. Então, não... É dinâmico. É dinâmico, e ele vai mudando, né? Ele não é apenas uma operação imobiliária que está em alta. Elas vão se alternando, vamos dizer assim. Só que eu percebi que, além de toda essa influência do mercado financeiro, da situação econômica e política do país, ainda tinha um elemento emocional muito grande. Qual não foi a surpresa ao vir a pandemia? Eu falei, agora o negócio vai pegar. Porque aí, agora sim, salve-se quem puder. Por quê? Porque nós temos que ter muito equilíbrio, né? Então, assim, eu tenho trabalhado muito, embora eu tenha formação de advogada, o que eu faço muito é perícia judicial na área de avaliação, né? Dentro do meu contexto de operações imobiliárias. Todavia, as pessoas, sabendo que eu sou advogada, me procuram. E quando elas me procuram, eu atuo como elemento conciliador. Então, eu procuro fazer esse papel primário, vamos dizer. A primeira parte, a primeira abordagem que o advogado faz para o cliente é essa, no sentido de buscar uma conciliação, evitando judicializar uma questão que pode ser desenvolvida através de um acordo. Lembrando que tem que ter muita habilidade da pessoa que vai conduzir uma conciliação, porque um acordo significa que todas as partes cederão. Ninguém vai estar 100% satisfeito. Você sabe de onde vem a palavra, né? Acordo? De corde. Corde, coração. Então, estar em acordo é o meu coração em sintonia com o seu coração. Esse é um acordo. Nossa! E eu imagino o desafio que seja, né? Às vezes, numa situação tensa, de emoções à flor da pele, conseguir chegar a um acordo. Eu de tanto eu pregar isso para os alunos e para os meus colegas, eu resolvi desenvolver em mim essa habilidade. Eu falei, nossa, se eu puder ajudar, e eu tenho conseguido. Eu digo, olha, seus direitos são esses, esses, esses e esses. Tá? Aí você pode fazer isso, isso, isso. E daí você tem a chance de ganhar isso, isso e aquilo. Tá bom? Tá. Entendeu bem? Entendi. Agora eu vou te sugerir uma situação. Por que você não faz isso aqui e deixa para lá? É mesmo, a pessoa fala. Eu falo, então, não vai ficar bom para todo mundo? Você vai ficar tranquilinho, esse processo vai demorar, você vai se casar com a pessoa. Eu costumo dizer isso. Com o inimigo, entre aspas, vai se casar ali. porque vai ficar unido no documento. De repente, a audiência é marcada bem na véspera do batizado do seu filho, do seu neto. É um dia tão festivo e você é obrigado a relembrar uma situação tão ruim. Ressentimento, é sentir de novo, né? Aquilo que já que não podia foi ter agradável, passado. né? Então, assim, tem várias situações que assim, acontecem que eu vou com certeza contar com você para um outro podcast, porque isso é muito importante. Né? Então, você vê que, de acordo com essas superstições todas, Sônia, agora eu vou falar como profissional do mercado imobiliário, já que nós entramos nisso, né? Eu estava falando que eu já pergunto para a pessoa, porque se ela tem algum problema, assim, é tão complexo, vocês estão percebendo que entra numa esfera do emocional que precisa ser resolvido por um profissional da sua área, né? Da psicologia. Não adianta eu me enveredar por esse campo que eu posso prejudicar a pessoa. Então, eu pergunto se tem algum problema com o número 13? Tem. Então, eu já seleciono alguns imóveis que não sejam no 13º andar, que não tenham o número 13, né? E assim por diante. Eu estou caminhando com os clientes, tem uma escada, eu falo, você prefere trocar de calçada? Prefiro. Eu troco de calçada sem problema nenhum, né? Porque diante de tudo que vocês ouviram hoje, né? Dá para perceber que isso vem, assim, numa raiz, né, Sônia, tão complexa, né? E você falou uma coisa interessante, Claudete, que remete à ideia de loucura. Eu gosto muito da frase que loucura é não ter quem nos suporte, quem nos apoie. Porque quando você está me falando, né? Então você lida com tanta naturalidade, com essa singularidade do ser humano com quem você lida, que você deixa a pessoa à vontade. Porque o outro olhar, um olhar que você poderia estranhar isso, esse humano do outro.
e falar, o quê? Você está louco? Não vai passar embaixo da escada? Quer dizer, você já rotulou a pessoa como Louca, alguém, né? como Aham, louca. Então, aham. essa acolhida dessa singularidade desse ser humano que não quer passar embaixo de uma escada ou que, né? Tudo bem para mim. E Aham. sigamos juntos e somos parceiros. Então, assim, você acaba criando um clima de saúde, de acolhida, que permite a pessoa visitar os lugares, escolher uma casa bacana, ser feliz e É, sabe, vida assim, que pra segue. que a pessoa vai ficar triste morando no quarto andar quando ela não quer, Se né? isso é uma Assim, coisa que. Isso é algo que paralisa, né? Você fala, nossa, talvez seja o caso de buscar uma ajuda. E eu diria que é um grande privilégio. A pessoa, aliás, eu acho que deveria entrar como cesta básica, como, sério, como algo assim de saúde pública que todos temos acesso. Acho que seria o ideal as pessoas terem esse espaço de conversar, alguém que para tudo na vida para te ouvir. E à medida que você é ouvido, que você vai falando sobre as coisas, vai fazendo sentido, você vai desatando inúmeros nós, inúmeras coisas que vão te prendendo. Né? Então, é importante mesmo esse espaço. olha, gente, Eu gostaria de contar uma historinha sim, no por final, favor, não sei por se favor. será agora Não, ou. então deixa eu só fazer um Tá, comentário e aí eu vou abrir para você contar essa eu vou história. achar. Tá, Gente, é o seguinte, a Sônia está procurando aqui no celular achei. e já, mas eu vou falar uma coisa para vocês assim. Tem eu, a Sônia, Gracilene, Bernadette, Vandimara, Jaqueline. Sim. Nós somos um grupo de meninas lá da escola e nós nos encontramos eventualmente, né? Agora com a pandemia nós precisamos voltar a nos encontrar, mas são momentos em que nós paramos tudo que nós estamos fazendo, todo mundo tem seus afazeres, para passar uma tarde gostosa, uma noite bacana, dando risada, contando da família, dos filhos, enfim. E nesse momento, eu não sou psicóloga, mas me corrija se eu estiver errada, não deixa de ser um momento de uma terapia em grupo, porque no momento em que eu sei que a dor que eu estou passando, que me parece no momento enorme, a barreira intransponível, o fardo pesadíssimo, e eu conversando com as amigas e percebendo que o fardo não é só meu, que elas carregam também, e aí já me passa uma segunda fase. Ah, é? Como é que você faz? E aí eu ouço de uma e de outra e falo, meu Deus, o segredo era esse. E aí automaticamente eu já falo, poxa, ganhei a noite. Então, gente, tão importante mesmo quanto ter um bom profissional te auxiliando, é você viver e conviver com pessoas que amam você e que você ame também. Porque faz muito bem. A pessoa que te ama, ela te quer bem. Ela não é uma profissional, mas ela vai, de alguma forma, curando essas feridas. E talvez esses medos que nós falamos hoje, da Sexta-feira 13, que a Sônia levou na boa, né, e para mim também tranquilamente, pode ser que talvez um convidado, né, arrumasse uma desculpa para não dizer que ele, né, tem receio de fazer alguma coisa bacana no Sexta-feira 13, porque Sexta-feira 13 é um dia que já está, né, devia ter riscado do calendário, e quando não é nada disso, né? Então fica aí a dica, de repente, quando algum amigo te chamar, né, pare tudo que você está fazendo. O tempo de todo mundo é corrido. Nós estamos, talvez, priorizando o que nem tem tanta prioridade assim. E o que tem prioridade é o que nos faz bem, é o que nos faz crescer, né? É o que nos faz nos sentir amados, né, Sônia? Eu acho que é isso. O mundo ele está precisando de alguns ajustes. Porque problema sempre nós vamos ter, e amor também, né? De sobra. Então, assim, antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou, assim, super feliz com o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que essa história vai ser bem bacana. E toca o bonde aí. Vamos ouvir a sua história. Antes de eu contar a história, assim, isso que você me falou agora me remete à gratidão. O sentimento de estar entre amigos e abre
um espaço de reflexão, de acolhida, esquenta o coração da gente. Eu acho que é algo assim... Alimenta, né? Que a gente tem que buscar mesmo. Uhum. E a história que eu trouxe hoje, Claudete, para finalizar, eu gosto muito de histórias, que eu falo que, além das questões teóricas, né, que são importantes para a gente compreender, né, o funcionamento da mente, das emoções, nós temos alguns canais, e dentre eles a arte. A arte chega em pontos, me parece que foi o Freud que falou isso, que ele não chegou em nenhum lugar da mente humana, do coração humano, que a arte não tivesse, que um artista, uma poesia, não tivesse chegado lá antes. Então, de fato, a gente consegue, e por meio da literatura eu vejo que também a gente... Essa ideia do coração, né? Toca o nosso coração, cala no nosso coração e a gente leva para a vida. Então, uma história muito linda, que você talvez já conheça, que fala do azar, fala da sorte e fala do quanto o nosso olhar para a vida, o olhar de gratidão, pode ir criando uma bolha, um espaço atingindo outras pessoas próximas também com esse sentimento de gratidão, encarando as coisas como, assim, um olhar para a sorte que nos acompanha muito mais para a sorte do que para o azar. Uhum. Talvez você conheça a história que me encanta muito. É a história de uma pessoa que ele estava assim, muito infeliz. Ele tinha uma chácara, coisa de imobiliária. Tá? Uhum. Ele tinha uma chácara para vender e ele estava muito aborrecido, oferecia para um, para outro e não estava conseguindo. Que ele fala que dava muito azar aquilo, dava muita despesa, muito trabalho, e ele queria se desfazer desse sítio. Ele reclamava que ele era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Então, uma pessoa infeliz e tudo que ele via em volta era o azar e a tristeza, a raiva e tal. Uhum. E aí, o que ele fez? Ele pediu, então, ao amigo poeta Olavo Bilac, tá? Para redigir o anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que, se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil vendê-los. É que é da época que tinha jornal, que você fazia o anúncio, né? Tem saudade, eu gosto do papel. E assim, Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto. Eu vou ler porque para ser fiel às palavras do poeta. Sim. Vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Vê se não é a casa dos sonhos, né? Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Não é linda a história? Então, fala disso, Claudete, que às vezes a gente olha para o nosso dia a dia, menosprezando, desvalorizando aquilo que a gente tem, os amigos, ainda mais em tempos, aí dava uma outra conversa boa e longa também, mas em tempos de Instagram, Facebook, que você... Inversão de valores, né? Então, você olha muito para o do outro, que também... O que aparece na fotografia muitas vezes é diferente do real, mas a gente vai criando um imaginário e deixando de ser grato àquilo que a gente tem. Mas quando a gente tem esse olhar do poeta, que a gente olha para a mesma situação, mas com esse olhar de gratidão, de sorte, aí a gente acaba atraindo e produzindo um espaço de sorte, de alegria e de gratidão. Olha, Sônia, esse texto é lindo. Eu, como estou no mercado imobiliário, né? Um aluno me mandou esse texto, né? Há um tempinho eu li e falei, nossa, é muito bacana. E acredito que nós tenhamos essa obrigação mesmo, Sônia. As pessoas que... eu acabei ficando emocionada, daqui a pouco eu vou chorar, gente. Pensa numa pessoa que chora. Eu acho que, assim, é nossa obrigação
propagar isso. Porque eu sempre falo isso para os meus filhos, né? Em especial, assim, em vários momentos muito difíceis da minha vida, eu dizia para ele, filho, nós só não temos dinheiro. É só isso. Ele falava assim, como só isso? Eu falo, pelo amor de Deus, filho, olha assim, que oportunidade que você tem. Eu amo meus filhos. É um prazer para mim, Sônia. Eles são enormes, de grandes e já estão maduros, são homens. Mas eu gosto de arrumar a cama deles. Eu gosto de preparar um lanche. Eu gosto de arrumar tudo bonitinho, Isso não sabe? tem dinheiro que pague. Eu falei para ele, mas pelo amor de Deus, o que você quer mais? Você já pensou Aí, até, Claudete, que a pessoa que só tem muito dinheiro é muito pobre? Mas foi exatamente o que eu disse para ele. Eu falei assim, e o fulano, o que ele tem, filho? Só dinheiro, nada mais, né? E dinheiro não compra sentimentos, né? Então, pessoal, chorando e tudo, eu quero encerrar essa live. Essa live é bom, né? Esse podcast. Sônia, fica já o convite, tá? Pessoal, eu vou chamá-los, né? Chamar a Sônia e todos vocês, para vocês se comprometerem junto conosco a isso, a propagar realmente o amor pelo amor. É isso mesmo, não tem outra palavra. A Sônia parou tudo que ela tinha para fazer, assim como todas as pessoas que estão aceitando vir para o meu podcast. Vocês perceberam que tem assim uma ou outra pessoa que eu trago que são especialistas, mas os demais são meus amigos de longa e longa data. E isso, esse contato, o que nos segura, o que nos une e vai nos unir sempre, é nada mais, nada menos do que o amor, né, Sônia? Então, eu quero agradecer a sua participação, assim, do fundo do meu coração, dizer para você que trabalhe com seus medos. Eu nem vou dizer para esquecer, porque cada um tem o seu. E nós sabemos o quanto, às vezes, tem situações que nós carregamos a vida inteira em vão. E chega lá no final do caminho, nós vamos perceber que a gente poderia ter deixado uma ou outra bagagem lá atrás, que o percurso seria muito melhor, muito mais rápido, leveza, mais agradável. Exatamente. Então, fica aí a dica. Vou deixar dar sua palavra final, Sônia. E se você tiver algum recado para dar para todo mundo, que é bem bacana nesse momento, né? Eu agradeço, Claudete, agradeço essa oportunidade de divulgar meu trabalho com a clínica e partilhar um pouco das ideias que eu tenho, coisas que a gente vai... É uma construção de uma vida, né? Essas ideias todas eu acho importante estar partilhando. Espero ajudar de alguma forma, né, quem está ouvindo, refletir um pouco sobre a vida e conseguir levar com mais leveza, conversar com os próprios medos, né, não se prendendo tanto às superstições, mas ouvindo mais o seu coração, se fortalecendo, é bastante importante. E a vida, gente, passa rápido demais, né? A gente tem tanto medo da morte, e foi o que nós dissemos aqui, né? Assim, uma boa morte, ela vem depois de uma excelente vida, de uma vida bem vivida. O contato da Sônia, o Instagram, tudo vai estar embaixo na descrição do vídeo, tá? Se vocês gostaram desse nosso podcast, se inscreva no canal, é bacana. Sempre eu vou trazer aqui pessoas bacanas para falar de assuntos interessantes. A Sônia vai voltar em outra oportunidade para a gente trocar ideias sobre outros assuntos, né? E, de alguma forma, nós vamos nos ajudando para tornar a nossa vida mais leve. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Legal.